Todos estamos trabalhando mais ou menos, tem que ver o nosso trabalho com a responsabilidade cooperativa. A definição de responsabilidade cooperativa tem que ver com um processo orientado aos resultados. Um processo orientado aos resultados no qual uma empresa assume a responsabilidade por todas as suas operações de negócios quanto às consequências sociais, ecológicas e econômicas de suas atividades e é responsável e transparente pertinente às suas partes interessadas em relação a essas questões. Definir este termo de responsabilidade cooperativa tem alguns princípios importantes. Due diligence, devida diligência. Não sei se tem uma tradução boa ao português. Mais ou menos isso quer dizer que uma empresa deve saber o que está fazendo, deve saber sobre os impactos que vai ter e deve tentar mitigar, prever esses impactos antes de fazê-los. O envolvimento das partes interessadas, nesse sentido, tem que ver com o feito de que as empresas têm que falar com a gente que afeta, que tem que falar com a gente impactada por as pessoas impactadas pelas suas operações, pelas suas atividades. Estamos vendo agora já uma quebra de que o princípio deveria ser que as empresas venham aqui para falar com a gente afetada. Mas no caso de Swap já vemos que não estão cumprindo com esse princípio internacional importante. Outro princípio, outro termo importante é a responsabilidade da cadeia de fornecimento. E isso quer dizer que uma empresa não é somente responsável pelos impactos que eles diretamente fazem, mas as empresas também têm uma responsabilidade, pelo menos uma parte da responsabilidade pelos impactos causados pelas suas sócios, partners em negócios. E um exemplo seria Fanord tem também uma responsabilidade dos impactos causados por Swap. Se Fanord não causa diretamente os impactos, pero está fazendo negócios com outra entidade, com Swap, Fanord também, porque está na cadeira de fornecimento, tem uma responsabilidade em parte por esses impactos. Quando a gente fala de responsabilidade corporativa, muitas vezes, e isto está cambiando muito, há uma década, faz 10 anos, quando a gente falava de responsabilidade corporativa, muitas vezes a gente falava de cidadania corporativa, que se as empresas, as corporações dando dinheiro para construir um hospital, dando dinheiro à comunidade. Mas é importante saber que aqui não estamos falando disso, estamos falando sobre impactos das suas operações. Petrobras, que tem uma refinaria, a refinaria é a sua atividade principal. Se eles vão dando dinheiro para construir uma escola, algo assim, é fora da sua atividade principal. Assim que estamos falando das atividades principais e os impactos dessas atividades principais. No princípio, a ideia da responsabilidade corporativa surgiu sobre os últimos 20, 30 anos, junto com a globalização e a
reestruturação e desregulamentação, privatização e liberação das economias no mundo. Hoje pode ver que as corporações tornaram-se muito poderosas, agentes poderosos que operam em vários países do mundo, multinacionais, claro. Hoje, por exemplo, pode ver que entre as 175 principais entidades econômicas, as entidades mais grandes do mundo, mais de 100 dessas entidades são corporações, enquanto a quantidade de dinheiro que eles têm. Por exemplo, Shell, ExxonMobil, Walmart são mais grandes que a Argentina como país. Assim que isso quer dizer também que essas corporações têm um poder econômico e também político, claro, muitas vezes mais grandes que um país. E as corporações estão operando a nível global, ao passo de que regulamentações e obrigatórias são com frequência não aplicáveis, e só a nível nacional. Essas lacunas da governança proporcionam o ambiente permissivo para atos ilícitos por parte das empresas de todos os tipos, sem punição ou reparação adequada. Nosso desafio fundamental é descobrir como diminuir e finalmente preencher as lacunas em relação aos direitos humanos. E tem vários exemplos do efeito, do impacto dessas lacunas. Tem o desastre em Rana Plaza faz 2 anos, onde morreram 2.000 mulheres trabalhando nas fábricas allá. Tem os problemas na cadeia dos produtos eletrônicos. Tem problema da contaminação de Shell na Nigéria. Bom, tem o swap, outro exemplo muito bom. Tem Rio, problemas em Rio com a refinaria. Todos esses problemas no análise do contexto do que está acontecendo é um impacto, uma consequência da lacuna de governança global para as empresas multinacionais. Se não temos, na ausência, se não temos esta regulamentação e governança global efetiva, eficaz, que temos? O que temos agora? Com que trabalhar agora? Temos as políticas corporativas individuais das empresas. Cada empresa tem as suas próprias políticas. Tem também iniciativas de responsabilidade corporativa envolvendo múltiplas empresas. Por exemplo, num setor tem uma iniciativa para melhorar os impactos de um setor. E também temos o marco normativo internacional e os ferramentas e instrumentos relacionados a este marco normativo. A primeira coisa, as políticas individuais das empresas, da sua própria, o que elas creem é sua própria responsabilidade social. As empresas geralmente têm um código de conduta, não sei se Swap tem, mas o Vanort, as empresas multinacionais que estão aí, todas vão ter um código próprio de conduta, onde explicam de maneira muito optimista e muito positiva o que estão fazendo. Vocês notam que sou um pouco cínico sobre esta forma de responsabilidade. Mas tem, e a gente tem que reconhecer e saber que isso tem. Porque se a gente finalmente vai reclamar contra a Swap, contra a Vanort, Swap vão chegar com as suas relatórios. Enquanto a iniciativas a nível sectoral, tem vários, e tem também iniciativas empresariais que têm
por exemplo, algumas empresas que acham que eles são os líderes em quanto à responsabilidade social cooperativa. Para mim, este nível de responsabilidade cooperativa podia ser um pouco mais efetivo que ao nível individual, porque tem várias empresas, pode ter mais impacto, mas também fica mais ou menos iniciativas das empresas mesmas, que se tem que os ver com um pouco não de cinismo, mas com cuidado. Mas agora temos o marco normativo internacional, e isso também é uma área bastante ampla, bastante grande, e podemos falar, quando estamos falando do marco normativo internacional, sobre os direitos de trabalho, os direitos humanos, combate contra a corrupção, meio ambiente, tem várias coisas que estão mencionadas em tratados, convenções a nível internacional, a nível das Nações Unidas. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as convenções da OIT, Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, vários instrumentos tratados a nível internacional que definem o marco normativo. Bom, como falamos, já estes tratados, estas normativas não têm ou têm muito pouco aplicação na vida, nas atividades cotidianas de empresas. Bom, e muitas vezes se tem tratados nas Nações Unidas, por exemplo, esses tratados colocam obrigações principalmente sobre os estados e não sobre as empresas mesmas, mas dizem ou falam que o estado tem que fazer ou reconhecer que o que estão fazendo as empresas na seu território e fazer algo. O conteúdo dos tratados encontrou seu caminho em normas diretrizes internacionais. Está reconhecida a responsabilidade social cooperativa e algumas dessas diretrizes e normas têm mecanismos de reclamação. E bom, esse é o ponto que vamos estar falando mais nos dias seguintes, sobre esses mecanismos que têm, essas normas que têm mecanismo de reclamação. Claro, os princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos das Nações Unidas, o Heitor estava falando sobre isso, que é uma nova norma internacional, e tem vários outros. O terceiro aqui, as diretrizes da OCDE, vamos estar falando mais nesses os dias seguintes. O quadro das Nações Unidas de proteger, respeitar e reparar é um quadro mais ou menos novo a nível internacional, e tem 3 pilares. O primeiro é que o dever de proteger os direitos humanos é com o Estado. O Estado tem o dever de proteger os direitos humanos. O segundo pilar é que as empresas têm uma responsabilidade de respeitar estes direitos humanos. E o terceiro pilar tem que ver com acesso à reparação, acesso à justiça por parte das vítimas, tanto judicial como extrajudicial. E o mecanismo de abordar os impactos adversos sobre os direitos humanos é due diligence, devida diligência. E aqui tem outra definição de due diligence, que é a principal obrigação das empresas é identificar potenciais impactos adversos e riscos relativos aos direitos humanos e tentar evitá-los.
Se elas falharam nesse sentido, precisam de empreender ações para reduzir o impacto em determinados cenários, proporcionar a reparação às vítimas do abuso. Isso se chama due diligence. Pois tem aqui várias etapas de due diligence: identificar, prevenir, mitigar e responsabilizar-se pelos riscos e impactos. Tem também uma parte importante também é comunicar sobre o processo, esses processos de identificar, mitigar, prevenir, mitigar e responsabilizar-se sobre os impactos, e comunicar também com as pessoas impactadas sobre os processos que a empresa tem. São muito boas, que são muito positivos, que sejam cumpridos. O ideal seria naturalmente que a aplicação e executação efetiva das leis nacionais. Se o Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, o de Justiça no Brasil, dizer que vocês não estão cumprindo com as leis sobre o meio ambiente, sobre os direitos humanos, e vamos aplicar as leis. Mas se não isso, tem também uma convenção, um tratado a nível internacional e nível das Nações Unidas sobre os crimes cooperativos, que o ideal seria tem também a nível internacional um tratado para crimes cooperativos, onde podia reclamar contra uma empresa de qualquer parte do mundo. A segunda, isso não tem, isso é o ideal. Talvez em 20, 30, 40 anos a gente vai ter isso. Se não tem isso, outra opção seria legislação nacional com dimensão extraterritorial. Isso queria dizer que, por exemplo, na Holanda, tínhamos uma legislação dizendo que a gente impactada pelas empresas holandesas em qualquer parte do mundo podem ir para a Holanda e reclamar contra a empresa lá. Se no país onde está operando a empresa, se esse país não pode ou não quer aplicar as suas próprias leis, a gente afetada pode também ir à Holanda para reclamar. Isso, em alguns casos, tem agora, mas não muito. Bom, o que sim temos agora são os mecanismos de reclamação a nível nacional e internacional. E estamos falando mais que nada aqui sobre mecanismos extrajudiciais. E não nos cortes nacionais, mas nos baixos os instrumentos internacionais que têm com essas normas internacionais. Muito obrigado pela sua atenção.